Fala aí meus amigos, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan do canal Jesus Freak. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu queria te fazer uma pergunta, velho. Você já ouviu falar da religião das palmas? Nunca? Vamos conversar sobre isso hoje então. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Jesus, proferindo o sermão da montanha, Jesus diz o seguinte: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Cara, Jesus estava dizendo que aqueles discípulos, os discípulos dele, deveriam ter uma justiça que fosse superior à dos fariseus. Antes, para conversar com você sobre isso, queria indicar o livro Reino de Ponta Cabeça mais uma vez, que foi de muita influência para esse vídeo, beleza? Onde habitava o problema dessa frase de Jesus? É porque os fariseus, eles tinham uma justiça externa muito invejável. Aquela ordem de Jesus para os discípulos devem ter achado impossível de cumprir. Jesus, como que a gente vai ser superior a esses caras? Eles dão o dízimo de tudo. Eles ensinam as doutrinas na sinagoga, eles fazem os sacrifícios, eles praticam todos os rituais da lei, eles fazem longas orações nas praças, e as orações eles são bonitas, e eles jejuam 2 vezes por semana. Os discípulos devem ter ouvido aquilo e pensado: meu Deus do céu, como é que a gente vai cumprir isso? Não tem como, cara, os malucos são muito crentes. O problema era: a religião dos fariseus era a religião das palmas. Eles tinham uma necessidade de mostrar externamente as práticas religiosas e ritualísticas dele, para que as pessoas olhassem para eles com bons olhos, olhassem e enxergassem eles como pessoas piedosas, como pessoas religiosas, como pessoas justas. Mas dentro do coração, eles eram simplesmente ególatras. A sua devoção era falsa. Eles ignoravam as pessoas ao redor deles, e diante de Deus, as suas práticas religiosas e ritualísticas eram inúteis. Como que a gente vê isso? Bom, quando eles iam doar, os seus dízimos e as suas ofertas, trombetas eram tocadas nas ruas e nas praças quando eles faziam isso. Eles sempre procuravam os melhores lugares nas sinagogas, no templo, procuravam os melhores lugares em festas, procuravam ser chamados com bons nomes: mestre, rabino, homem de Deus, ó servo fiel. Eles jejuavam 2 vezes por semana e eles mostravam ao povo que estavam jejuando, para que as pessoas vissem o jejum deles. Faziam longas orações e orações bonitas. Sabe aquela pessoa que você fala: caraca, que oração bonita? Eles faziam longas orações também, iam nas casas das viúvas fazer oração por elas. Olha só que coisa bonita, né, fariseu? E comiam toda a comida delas. Eles desprezavam quando alguém necessitando de ajuda vinha até eles, quando um doente vinha até eles, porque eles tinham medo de ficarem cerimonialmente impuros. Eles realmente acreditavam que a sua boa prática religiosa ia atrair as bênçãos de Deus e fazer com que eles tivessem bons méritos diante de Deus. Eles pregavam e não viviam, mas eles queriam que o povo vivesse aquilo que eles pregavam. Eles colocavam obrigações em cima das pessoas que nem eles mesmos conseguiam praticar. Eles eram idólatras de si mesmos. Eles eram tão consumidos com a prática dos rituais que eles se esqueciam da agonia dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Eles se lembravam de cada ritual que eles tinham que praticar, de cada lei, mas se esqueciam da fé, da esperança e do amor e da misericórdia. A religião externa daqueles fariseus camuflava a iniquidade, o egocentrismo e o legalismo que morava no coração deles. Sabe aquela pessoa que você vê que prega muito, velho? Essa pessoa prega demais. Mano, tá na igreja, aquela pessoa ela vai, ela faz tudo, tem que fazer, limpa as cadeiras, se precisar abre o culto, se quiser faz o louvor e prega também. Cara, tudo tem que fazer, ela faz. Cada ação social que tem na igreja ela faz. Ora, mano, quando ela ora assim, você fala: nossa, Satanás fugiu agora. Que oração dessa pessoa, que tudo que é jejum, que é campanha da igreja, essa pessoa tá fazendo. Mas aí, de repente, você descobre que dentro de casa ela não tem a mesma vida devota. Às vezes ela pega, tá orando, já quer compartilhar: ó, a gente tava orando aqui, não sei o quê. Porque você descobre que, na verdade, ela não tem uma vida devota. Isso é a religião das palmas. E talvez essa pessoa seja você. Talvez seja eu. O Donald Craig fala no livro: esse tipo de religião movimentada, orientada pelos aplausos dos outros, é uma abominação aos olhos
de Deus. Portanto, a ordem de Jesus, o que Jesus disse aqui nesse versículo, é que nós, discípulos, devemos ter uma justiça que excede a dos fariseus, porque a nossa devoção a Deus deve ser uma devoção interna. A devoção dos fariseus era externa, se preocupava com ritos, com práticas externas, mas no reino de Deus nós devemos nos preocupar com a nossa santidade interior, com preservar uma devoção interna a Deus. Isso é exceder os fariseus em justiça. A ordem de Cristo é para que sejamos verdadeiros cristãos, que possuem retidão, que possuem piedade, desde dentro do coração que se manifesta interiormente. Dentro desse versículo, a gente pode tirar 3 lições práticas, eu queria que você prestasse atenção nisso. Em primeiro lugar, não sejamos legalistas. Meus amigos, nada que você faz te dá mérito diante de Deus. Nenhuma boa obra que você praticou, nenhuma boa obra que eu pratiquei, nenhum mendigo que eu alimentei, nenhuma pessoa que eu evangelizei, nenhuma pessoa que eu orei por ela se converteu, nada disso te dá bom mérito diante de Deus. Somente as obras e o mérito de Cristo Jesus nos salvaram. Pela fé e a graça de Jesus, nós fomos salvos. Nós não temos mérito. E qualquer coisa que a gente faça dentro da igreja, se não houver fé em Cristo nisso, a gente vai pro inferno, mesmo praticando boas obras. Porque boas obras não nos dão méritos diante de Deus. Somente Cristo nos deu mérito diante de Deus. Em segundo lugar, não sejamos hipócritas. Que toda a nossa prática dentro da igreja, a nossa prática fora dela, a nossa prática de oração dentro de casa, não seja voltada para que as pessoas olhem para nós e olhem pra gente com um olhar de piedade, tipo, nossa, que homem religioso, que homem de Deus. Que a nossa prática cristã seja voltada para Deus, seja voltada em louvar a Deus, seja voltada em agradar a Deus. Nós devemos ter um coração ansioso do tipo, cara, eu vou orar, eu vou evangelizar, eu vou jejuar para que Deus se agrade de mim. Que a gente pare de ter esse tipo de atitude dentro da igreja para atrair bom olhar. E eu confesso meu pecado aqui, cara. Eu confesso que eu sou muito orgulhoso e muitas coisas que eu faço, assim, que às vezes eu falo alguma coisa num GP e tal, eu penso, nossa, eles vão pensar que eu sou mau crente, sabe? Vamos parar de ser hipócrita. E em terceiro lugar, não sejamos religiosos. Aqueles homens, eles eram tão preocupados com os ritos que se esqueceram das pessoas. Estavam tão preocupados com as trivialidades que eles se esqueceram da fé, da misericórdia e do amor. Eles colocavam num lugar lá em cima os rituais que tinham que praticar, mas colocavam lá embaixo as pessoas que deviam amar. Vamos tomar cuidado pra gente não ficar tão focado de ir pra igreja e orar bastante e ler tanto a Bíblia. A gente transforma o ato na religião em si e esquece de que Tiago falou de que a verdadeira religião é alimentar os pobres e cuidar das viúvas. O verdadeiro religioso é aquele que sabe controlar a língua. A verdadeira religião produz adoração a Deus e cuida das pessoas. Não vamos esquecer disso, beleza? Para finalizar, eu quero que você se lembre disso. Aqueles que arrogantemente confiam em si mesmo e desprezam os outros estão, na verdade, desprezando o próprio Deus, apesar de seus movimentos religiosos. E aí, meu amigo, reflete aí. Você tem sido um cristão genuíno? A sua justiça tem excedido dos fariseus? Ou você é mais um que pratica a religião das palmas? Bom, é isso, pessoal. Deus abençoe você. Deixa o seu like, cara. Comenta alguma coisa aí. Compartilha com quem você quiser. Se você puder, comenta de verdade. Porque aí o YouTube percebe que o vídeo foi bom e manda pra mais pessoas, beleza? Compartilha aí com o seu ministério de jovens, de adolescentes, com quem você achar necessário. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou!